Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui para o nono ano, né? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos se resguardando, né? Porque nós estamos nessa aula remota, é exatamente para isso, para você ficar em sua casa, para você evitar aglomeração, para você usar máscara, para que nem você nem sua família adoeça, né? Eu tenho feito isso, né? Você não vai me ver em aglomerações, você não vai me ver em shows, você não vai me ver em bares, você não vai saber de mim nem na igreja, que nem para a igreja eu não estou indo, porque eu sei que tem um mínimo de aglomeração, que é um local fechado, né? Por quê? Porque eu tenho a preocupação em me preservar, né? Preservar minha família, não pegar essa doença e levar para vocês, né? No momento que a gente tiver que voltar. Então, tem que agir, ter essa responsabilidade, gente. O preço que a gente está pagando é muito caro. Nós estamos aí todos sem ir para a escola, tendo que estar usando internet, às vezes sem nem ter internet, tem que estar investindo em aparelhos, né? Então, é um preço caro que a gente está pagando, então a gente tem que fazer valer a pena, ok? Então, tá bom, gente. A gente, na aula passada, a gente estava tratando, né, sobre vegetação, né, sobre relevo. E hoje, nesse momento aqui, o livro deu uma paradinha para quê? Para a gente dar uma revisada sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? É uma forma até de relembrar esse conhecimento que provavelmente você deve ter adquirido no sétimo ano, né? Ok? Então, bora só dar uma revisada a esse respeito e depois a gente vai ter uma atividade. Tá ok? Então vamos lá. Você já aprendeu sobre aspectos relacionados ao que? Formação do relevo, ao clima, né? Você já aprendeu muito sobre o clima, tanto é que todo o continente que nós estamos indo aqui, nós estudamos o relevo, nós estudamos o clima, né? As formações, o que? Vegetais, né? As formações vegetais e a hidrografia. Para quem não lembra o que é hidrografia, quando a gente fala hidrografia, nós estamos falando dos rios, né? Dos rios de determinado país, né? Ou determinado continente, rios e lagos, né? E no caso agora do Brasil, né? E do mundo. Esses elementos, quando combinados em diferentes arranjos, compõem as várias, o que? Paisagens terrestres. As paisagens terrestres são formadas por esses elementos: o relevo, o clima, que o clima ele transforma assim a paisagem, né? Os vegetais, que é diferente de um lugar onde tem floresta, de um lugar onde tem campo, de um lugar onde tem campo, de um lugar onde tem cerrado, de onde tem um deserto, né? É diferente, né? E o lugar onde tem um rio, onde não tem um rio, né? Tudo isso altera, né? A partir da observação das diversas paisagens, o geógrafo brasileiro Aziz Saber, né, ele tem esse nome, gente, porque ele era descendente, eu acho, de sírio, ou é de turco, ou é libanês, né? Ele era descendente desse pessoal ali do Oriente Médio, e ele tinha esse nome, mas ele era brasileiro, ok? Buscou estabelecer relações, explicar a dinâmica entre o que? Os elementos naturais. Quando ele fala em dinâmica aqui, gente, toda vez que se falar em dinâmica, está falando um movimento, né? Por que dinâmica? Por que movimento? Porque a natureza, o mundo está em constante movimento, né? Você tem, por exemplo, o Pantanal Mato Grossense, né? Nós sabemos que ali existe uma grande vegetação, mas devido à dinâmica hidrográfica, ou seja, menos chuva, os rios diminuíram, veio a queimada e devastou 30% daquela área, né? Então, foi uma dinâmica, foi um movimento em alguns desses elementos que transformou e provocou aqueles incêndios, né? Fora a ação humana, né? Depois de realizar diversos estudos, ele propôs em meados dos anos o quê? 60, o agrupamento das paisagens do território brasileiro em o quê? 6, né?
6 domínios morfoclimáticos, né? Então, os estudos dele levaram a crer que o Brasil está composto, as suas paisagens, em 6 domínios morfoclimáticos, que eu creio que vocês já estudaram isso. Se não estudaram, mas vamos rever, né? A palavra pode parecer difícil num primeiro momento. Na verdade, sua definição é simples. O radical morfo, né, de morfoclimático, tem origem grega e significa o quê? Forma. Logo, para definir um domínio morfoclimático, devemos levar em conta as formas observadas na paisagem, como, né, o relevo e sua interação com o clima e demais elementos naturais, como vegetação, relevo, hidrografia e solos. Então, tudo isso é levado em consideração, né? É levado em consideração o relevo, vegetação, hidrografia, solos e clima, ok? Então, esses fatores, 6 fatores, têm que ser levados em consideração. Então, morfoclimática seria o quê? Seria forma climática, né? Seria mais ou menos essa tradução. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são, olha aqui o nome deles, né? Amazônico, Cerrado, né? Mares de morros, Caatinga, né? Araucárias e Pradarias, essas duas mais lá para o sul do país, né? E as faixas de transição, né? São áreas que apresentam características de 2 ou mais domínios vizinhos, né? Eu vou já mostrar para vocês isso, que é a transição ou é a fronteira entre 2 domínios morfoclimáticos. Normalmente, essa área, ela apresenta características dos 2 que fazem fronteira, ok? Já que as mudanças de um domínio para outro não ocorrem de forma abrupta, o que ele quer dizer de forma abrupta? Você está aqui, por exemplo, numa floresta amazônica, né? E vamos dizer que essa floresta amazônica faz fronteira com um cerrado, que é uma vegetação menor. Então, não é simplesmente pulou da floresta e caiu na caatinga, não. Você vai encontrar uma árvore, né, amazônica no meio dessa área, você vai encontrar uma árvore retorcida e pequena, né, como de cerrado, você vai encontrar outra árvore amazônica grande, você vai encontrar a vegetação de caatinga e você vai encontrar também mais árvores amazônicas. Então, essa aqui vai ser uma mistura, né? Vai ser uma mistura, né, das duas, né? Aqui vai ser uma mistura das duas, ok? Observe no mapa a seguir as áreas de ocorrência desses domínios. Podemos verificar que os nomes de alguns domínios correspondem aos de formações vegetais nativas. Ok, vamos lá ver. Então, vamos lá. Eu vou aqui, gente, escolher aqui o ponteiro, né? E agora eu vou aqui ampliar para a gente, né, ver aqui. Olha aqui, domínio amazônico, né? O domínio amazônico, gente, ele toma todo o estado do Acre, todo o estado do Amazonas, todo o estado do Amapá, todo o estado do Pará, né? Parte de Rondônia, né? Parte de Mato Grosso, né? Aí você vê que Rondônia já tem aqui a de transição, que é essa parte em branco, né? É a área de transição, ó, faixa de transição, né? E tem o Cerrado. O Cerrado, né? Você vê que tem o Tocantins, o Goiás, né? Uma parte de Minas, boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso, ok? Aí nós vemos aqui a Caatinga, o Maranhão. Vamos ver a situação do Maranhão nesse contexto, né? Nosso estado, você vê aqui que nós temos tanto
o domínio amazônico em nosso território, inclusive aqui, ó, no Bico do Papagaio, que é a região onde a gente mora aqui, ó, nessa parte pontuda aqui, que é onde fica Imperatriz, nós temos um domínio amazônico, né? Mas nós também temos o quê? Cerrado aqui, ó, que toma a parte sul do estado. E o resto do estado é todo considerado de transição. Aí nós temos aqui a Caatinga, né? Que vai aqui todo o Nordeste, vai aqui desde o Piauí até um pedaço de Minas Gerais, né? Aí nós temos os mares de morros, né? Que é outra composição, outro domínio, né? Que vai aqui desde o sul do país, o litoral sul, até aqui o litoral, né? Do Pernambuco, né? Aqui a Araucária é bem específico, né? Ela só ocorre mesmo aqui no Paraná, um pedaço de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E as pradarias é praticamente o menor domínio morfoclimático que nós temos, que fica só no sul do país, ali na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Ok? Vamos aí para o próximo. Agora, gente, vamos dar uma olhada aqui. Nessa tabelinha aqui, nós temos as características de cada uma. Vamos lá para pradarias, né? Vamos ver as características de uma pradaria, que fica, como eu mostrei, ali no sul do país. Que fica ali no sul do país, olha. Planícies vastas e abertas, onde não há sinal de árvore nem arbusto, né? Ou seja, praticamente inexiste árvores e arbusto, que são aquelas plantas um pouquinho maiores, né? Menores que árvores e um pouquinho maior que o gramado, com capim baixo em abundância e propício para animais de pastoreio devido à pastagem natural. Então, é aquele capim mesmo, né? Que o animal gosta para pastar, para comer, né? Agora vamos ver aqui a caatinga, né? Como é que é composta a caatinga? Conhecida como mata branca, essa vegetação também apresenta a presença de xerófitas, né? Ou seja, os cactos, né? O clima semiárido é característico da área. Mares de morros, né? Mares de morro, que nós vimos a localização, né? Localizada na faixa litorânea, possui a Mata Atlântica como vegetação dominante, né? E o relevo com morros arredondados. Cerrado, né? Apresenta vegetação com galhos retorcidos e raízes profundas, devido aos incêndios periódicos, tipo da região. Então, o cerrado, gente, óbvio que o homem destrói, incendeia, mas ele sempre esteve pronto para ser incendiado. Porque é natural dessas regiões é que um raio caia e realmente aconteça o incêndio natural, né? Apresenta duas estações bem definidas: os verões quentes, né, e chuvosos, e os invernos secos, né? Essas são as características mais bem definidas do cerrado. Agora vamos ver araucárias, né? Presente no sul do país, como nós mostramos, né? Ali no Santa Catarina, começando muito mais no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não ocorre em região de clima o quê? Subtropical, né? Que já é um clima temperado ali do sul do país, né? E do Planalto Meridional, onde os bosques de araucárias são característicos. E, finalmente, o maior de todos, né? E o mais bem conservado, o amazônico, localizado no norte do país. É o maior dos domínios brasileiros, apresentando um clima o quê? Equatorial, né? Por que equatorial, gente? Porque a floresta ela está em mínimas latitudes. A linha do Equador passa sobre essa floresta. Por isso, nós chamamos de clima equatorial e floresta equatorial. Ok? Tá aí, gente. Então, hoje foi curtinho. Tem uma atividade para você lá na plataforma. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e convido vocês a estarem comentando, né? Ah, eu estou falando aqui, mas você não está me vendo, né? Deixa eu ligar aqui meu
refletor para você me ver melhor e fazer a transição aqui para mim, né? Ok? Então, você faça as atividades, participe, convide os colegas para vir curtir meu canal, que não é só aula, nós temos outros vídeos, eu estou sem produzir mais, vou produzir mais em breve. E aqui embaixo, né, no YouTube, você pode comentar, curtir, criticar, fazer sugestão, beleza? Estou aguardando você aí, ok? Abraço, até a próxima, valeu!